Dia 26 de maio de 2026 é decretado, essa é a palavra, decretado o fim do trabalho do técnico Luiz Castro no Grêmio. Mas é até difícil a gente fazer uma avaliação como essa, porque na verdade nunca houve assim um início que a gente possa falar: uau, o técnico Luiz Castro pôs a mão nesse time do Grêmio e fez mudanças técnicas, fez um esquema diferente, teve bons jogos tecnicamente, coletivamente, teve jogadas ensaiadas, trabalhadas. Não, a gente nunca teve isso. Nunca houve nada, nunca houve algo que a gente poderia chamar de trabalho. Nada disso aconteceu. Houve alguns jogos em que a gente teve vislumbres de algo que poderia vir a se tornar alguma evolução. Mas nada aconteceu. Tudo ficou estagnado no mesmo lugar. E 6 meses se passaram desse jeito. E a gente chegou no jogo que antecede a parada para a Copa do Mundo, Grêmio e Corinthians. A gente entra no jogo bem, a gente consegue abrir o placar contra o Corinthians, um Corinthians descaracterizado, num mau momento, e um Corinthians que possui o pior ataque do campeonato antes desse jogo contra o Grêmio, e também era o pior visitante, se eu não me engano. Eu acho que era essa a estatística, mas ele não tinha conseguido vencer nenhuma partida fora de casa. Mas o Grêmio sempre dá um jeito de entregar para seus adversários, não é? E a gente entrou pro jogo dessa maneira. A gente abre o placar no primeiro tempo, começa jogando bem os primeiros 10 minutos, mas depois disso é só porrada, porrada, porrada e a gente não fazendo nada. O Corinthians martelava a gente e uma hora é claro que eles iam fazer o gol de empate. E foi assim. O Corinthians faz o seu gol de empate logo no final do primeiro tempo e a gente vai pro intervalo pensando em maneiras ou de formas e de mudanças que o técnico Luiz Castro faria para o segundo tempo para reverter essa situação de domínio amplo do Corinthians. E o que ele faz? Troca um lateral por um lateral. Essa foi a sua grande mudança. E obviamente isso não mudou nada em campo. A gente continuou na mesma. A gente continuou sendo humilhado e foi assim. Corinthians faz mais um gol, o placar fica 3-1, o nosso goleiro é expulso, e daí eles já desistem do jogo e fica por isso. Um Grêmio muito, muito perdido. Um Grêmio que não tem nada. A gente tem algumas individualidades, mas isso é mérito dos atletas, não é nada do treinador. O treinador não faz nada no time. A gente não tem algo que a gente possa dizer minimamente de nossa, a gente olha esse time jogar e vê o Luiz Castro fez algo diferente, realmente. Não, o Grêmio não tem isso. E o Grêmio, na verdade, o Luiz Castro tirou tudo que o Grêmio tinha. A gente usa essa expressão, né? Tirar o que é de melhor. E realmente o Luiz Castro tirou o que é de melhor do Grêmio. Tirou tudo. Tirou a nossa garra, tirou o nosso empenho, tirou as nossas perspectivas para o resto da temporada, tirou absolutamente tudo. O Grêmio, um Grêmio que nem empenho tinha em campo, os nossos jogadores estavam mais nem aí. Uma hora o jogador do Corinthians, que agora eu não vou lembrar o nome, ele dá um soco na bandeirinha do Grêmio, ele dá um soco no escudo do Grêmio, esse aqui atrás, esse da camiseta. Ele dá um soco no escudo do Grêmio e ninguém faz nada. Ele desrespeita a instituição, que é o Grêmio Futebol Porto Alegrense, e todo mundo fica ali parado, olhando. Ou na verdade nem olhando, olhando para o chão, tristes, cabisbaixos, sem perspectiva alguma para o resto do jogo, já completamente derrotados. O Luiz Castro fez isso com a gente. E o pior de tudo é que a gente acaba o jogo vendo essa coisa vexatória que a gente chama de time. E o Luiz Castro vai para a coletiva de imprensa totalmente tranquilo, totalmente alheio à realidade. E da mesma forma os dirigentes do nosso clube estão assim.
O Antônio Dutra Júnior também dá uma entrevista e faz o mesmo discurso raso que a gente está cansado de ouvir. Confiamos totalmente no técnico. Não temos perspectiva de mudança. Estamos completamente convictos que vai dar tudo certo. Estamos um pouco tristes, é claro, com a situação no Campeonato Brasileiro. São as mesmas coisas, as mesmas falas. E um disclaimer, um spoiler. Hoje, no dia 1º de junho, que eu estou gravando esse vídeo, o Antônio Dutra Júnior foi destituído do cargo. E quem sabe a gente tenha possíveis mudanças vindo por aí, né? Mas difícil, mas quem sabe. Enfim, voltando a falar sobre isso. O mesmo discurso raso da diretoria alheio da realidade. E nós, torcedores, vendo a realidade clara na nossa frente. O Grêmio não ganha de ninguém. O Grêmio é humilhado por todo mundo e a gente só recebe e não faz nada. A gente não tem evolução, a gente fica parado no mesmo lugar e fica por isso mesmo. Aí vem o técnico Luiz Castro dizer que ele já trabalhou com o Cristiano Ronaldo, que ele já fez uma boa campanha de 10 jogos no Botafogo durante um campeonato brasileiro. E o currículo dele, na verdade, é menor do que, por exemplo, do técnico anterior, o Mano Menezes. Bem inferior, na verdade. O Mano Menezes, consagrado, já foi técnico da seleção brasileira, atualmente é técnico da seleção peruana. E o Luiz Castro, ele trabalhou com o Cristiano Ronaldo. Tudo bem. Então, ficasse por lá, né? Ou melhor, pode ir voltar para lá. Pode voltar para a Arábia Saudita. Nós, torcedores, só queríamos que tudo acabasse logo. Que a temporada podia acabar hoje mesmo. A gente não estaria sendo rebaixado, também não estaríamos entrando em nenhuma outra Copa, mas com a visão que a gente tem agora, o Grêmio almeja por coisas muito ruins na temporada. Uma briga pelo não rebaixamento é o que a gente tem por agora. A gente, se eu não me engano, está a 1 ponto só da zona. E 1 ponto no Campeonato Brasileiro não é nada. E as coisas estão assim, postadas dessa maneira. Agora a gente tem 50 dias. A diretoria diz que em 50 dias tudo vai mudar, que o Luiz Castro vai fazer mudanças extraordinárias e que o time do Grêmio vai voltar uma belezura. Mas a gente sabe que nenhum time evolui nessas paradas, na verdade, geralmente só piora. E agora era uma boa hora, na verdade, para a diretoria demitir o Luiz Castro, contratar um novo treinador e deixar ele treinando por agora. Ele vai ter dias livres para começar a ter ideias novas com um novo plantel, começar a entender a instituição Grêmio. Mas essa decisão ainda não é tomada e não cabe a nós tomar, porque nós somos só torcedores, só pequenos comunicadores ou jornalistas. E quem tem que fazer isso é quem está lá em cima, quem está na alta hierarquia do Grêmio e que provavelmente nem se importa com o que os torcedores estão pensando. Até porque, se a convicção é clara, 10 milhões de pessoas que amam esse clube não estariam reclamando do que está acontecendo. E se a realidade é o que eles veem, nós estamos completamente errados. E a esse ponto, eu só espero que as coisas mudem e que aconteça algo diferente. Temos agora uma janela de transferências também, vamos vender jogadores, o Vieri, o Mac, vai entrar caixa, vai sair caixa e coisas precisam ser feitas. Eu vou estar aqui olhando e você do outro lado também vai estar vendo as notícias e eu vou dar uma atualizada para vocês durante esse meio tempo sem jogos do Grêmio e vamos ver o que vai acontecer. Eu só quero dar adeus para o nosso técnico Luiz Castro.